Terça-feira, 26 de agosto de 2025. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui de novo o irmão Elias. Mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa preocupação com as denominações. Não com elas em si, mas com o endeusamento das doutrinas denominacionais. Sim, porque para muitas pessoas não importa o que a Bíblia diz. O importante é que o meu pastor, a minha denominação, é que fala e eu escuto e obedeço à minha denominação, ao meu pastor. Mas até que ponto isso é correto diante dos olhos do Senhor? Denominações, meu amado, minha amada, pode procurar na Bíblia Sagrada e você não vai encontrar uma denominação, nem sequer ideia de divisão do povo de Deus em grupos denominacionais. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que as cartas que os apóstolos escreviam, principalmente o apóstolo Paulo, ele escrevia as cartas às igrejas de determinado lugar. Cada cidade tinha uma igreja. Se você olhar para o livro de Apocalipse, também cada cidade tinha uma igreja. E ao anjo que está em Tiatira, e ao anjo que está, enfim, sempre uma igreja em cada cidade. Este é o plano de Deus, porque em cada cidade só existe um povo de Deus. Mas o povo de Deus está espalhado entre as denominações. Bom, pode até ter um pouco de verdade nisso, mas não é uma verdade absoluta, porque Deus, o povo de Deus, é um grupo coeso, é juntinho um do outro. As denominações espalham, separam, e isso não é bom. Então, a minha preocupação é exatamente esta. Por que nós, com a Bíblia na mão, temos que nos sujeitar a uma hierarquia denominacional? Por que isso? Isto é bíblico. Qual foi a igreja que Deus inventou? Ou qual foi a igreja que Jesus Cristo... Igreja não, a igreja existe. Eu quero dizer o seguinte, qual foi a denominação que Jesus Cristo estabeleceu, Pedro estabeleceu, Paulo estabeleceu? Nenhuma denominação. Tem um grupo aí que bate no peito e diz, não, porque nós somos sucessores de Pedro, porque... Tudo bem, se você acredita nisto, beleza. Só que a Bíblia não dá embasamento. Olha, este tal grupo que bate no peito dizendo que nós somos os primeiros, esse grupo, ele se tornou instituição a partir do século IV. Ora, são 300 e poucos anos sem uma denominação. Por quê que agora surge uma denominação e essa denominação bate de frente com alguns dogmas da palavra do Senhor? É uma coisa para a gente pensar. Hoje de manhã, o Senhor me despertou para um versículo específico na Bíblia, quando um homem de Deus disse não, assim, na cara dura, não, eu não vou fazer isto. E olha que este homem, servo de Deus, ele estava falando não para uma visão que ele tinha visto. Ele teve o privilégio de ver o céu se abrir, e o céu se abrindo, apareceu uma visão, o céu se abrindo, e algumas coisas que apareciam nesta visão, e uma voz que veio do céu. Ora, o homem de Deus viu o céu aberto e viu alguma coisa descendo do céu, e uma voz dizia para ele, olha, vai ali e apanha uma daqueles animais, apanhe, mate e coma.
Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 14. Quando Pedro diz, olha, não, eu não vou fazer isto, Senhor. Agora, veja só, ele falou, não, Senhor. Ou seja, Pedro reconheceu que era Deus, era um anjo de Deus, não Deus mesmo, Deus, mas um anjo de Deus, falando em nome de Deus, dizendo, olha, levanta-te, mata e come. E Pedro disse, não, Senhor. Olha, observe, Senhor. Pedro não desafiou, Pedro não se exaltou, não, Pedro humilhou-se. Porém, mesmo na humilhação, disse Pedro, não, Senhor. Ele reconheceu que quem falava com ele tinha autoridade para ordená-lo. Mas ele disse, não. E não desprezou, falou, Senhor. Não menosprezou, ele disse, Senhor. Não, Senhor. De modo nenhum. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Note bem, a minha intenção nessa passagem, quando eu estou pensando nessa passagem, não é para advogar que alimentos esse ou aquele são comuns ou são imundos, que pode ou não pode comer, não. O meu assunto hoje é um pouquinho mais profundo. É um homem de Deus ter uma visão de Deus e responder a Deus, não, eu não vou fazer isso. E ele estava certo. Não é com relação à comida, mas com relação a outro caso que depois Pedro foi convidado para ir à casa de Cornélio e lá, naquela situação que ele viu ali, ele entendeu o que era o recado da visão que ele viu descendo do céu. O resumo da ópera, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que, aliás, o apóstolo Paulo falou isso para nós em Gálatas capítulo 1, Paulo adverte-nos dizendo o seguinte, olha, mesmo se um anjo do céu disser alguma coisa para você que não está em conformidade com a Bíblia Sagrada, despreze este anjo do céu. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja desprezado. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Despreze até um anjo de Deus. Se chegar com você com outra conversa, despreze. Aí eu pergunto para você, você é batista, você é assembleiano, você é adventista, você é testemunho de Jeová, você é católico, você é presbiteriano, você não importa, você é tudo isso ou qualquer uma dessas opções? Ah, meu querido, ah, minha querida, a sua preocupação não deve ser pertencer a este grupo ou aquele grupo, não. É examinar esse grupo. Este grupo está 100% dentro da palavra do Senhor? Se estiver, beleza. Só que eu duvido que você vai encontrar um grupo, nos dias de hoje, que viva a doutrina, quer dizer, que tenha uma doutrina coerente com a palavra do Senhor. Não tem uma doutrina, não tem uma denominação que hoje esteja 100% dentro da palavra do Senhor. Então, como escaparemos nós? Meu querido, esteja onde você estiver. Examine a palavra do Senhor por si mesmo ou por si mesma. Não confieis em doutrinas que não vêm de Deus. Nenhuma denominação atual, as que eu conheço pelo menos, nenhuma delas está dentro da palavra do Senhor 100%. Todas elas foram inventadas para atender a desejos, a vontades, a pensamentos de homens, mas a Bíblia é uma só. A nossa igreja tem mais livros do que a sua.
Ou a nossa igreja enxugou, tirou aquilo que não prestava, tem menos livros do que a sua. Bíblias, algumas têm mais livros, outras menos livros. O que interessa é a essência do Evangelho, que é só Jesus Cristo salva, e a única palavra verdadeira vem de Deus e não das denominações. Eu costumo falar pouco, mas já passou meu tempo e esse assunto é muito profundo, mas fica aí a semente lançada. O assunto é vasto, mas eu gostaria que você pensasse nessas duas passagens. Pedro disse não a uma palavra que veio direto do céu para ele, uma visão e uma voz direta do céu. Pedro disse não. E Paulo nos adverte que, ainda que um anjo do Senhor diga outra coisa, seja anátema. E agora eu vou refletir com você, convido você a refletir uma coisa. A denominação onde você trabalha para Deus guarda os 10 mandamentos? Se a sua denominação guarda todos os 10, obedece a todos os 10 mandamentos de Deus, congratulations, parabéns para você. Isto está muito bom. Mas essa denominação que guarda os 10 mandamentos, ela crê na Trindade, que é uma doutrina católica? Então está alguma coisa errada. Entende, meu irmão? Denominação toda... tem uma outra. A outra denominação faz o seguinte: olha, o Senhor Jeová é o único Deus. Isto é lindo, é maravilhoso, é bíblico. As testemunhas de Jeová proclamam em alta e bom som: só o Senhor Jeová é Deus. Nota 10. Mas, por outro lado, eles não estão nem aí para guardar os 10 mandamentos. Então, é um problema difícil de resolver, gente. Não adianta, denominação, eu peguei essas 3 denominações, o catolicismo, o catolicismo, as testemunhas de Jeová e os adventistas, que são 3 denominações fortíssimas em suas doutrinas, mas nenhuma denominação que eu conheço obedece à palavra do Senhor como ela deve ser obedecida. Aí vem aquela questão: e aí, Elias, como é que a gente faz? Meu irmão, minha amada, procure no seu bairro pessoas que falam o mesmo idioma que você, pessoas que creem em Deus, na palavra de Deus, sem mistura. Deve haver por aí, pelas redes sociais você consegue achar alguém. Então, uma vez achando essa pessoa, reúna-se com essa pessoa na sua casa ou na casa dessa pessoa ou em qualquer outro lugar. Comece aí células, mas não célula da igreja batista ou célula da igreja esta, ou seja, da igreja. Não, célula orientada única e exclusivamente pela palavra do Senhor. Voltem às origens, porque é o povo que está agarrado à palavra de Deus, só este povo é que vai ser salvo. Não, denominação não salva ninguém. Mas nós precisamos estar juntos, porque como é que a gente vai celebrar a ceia? Nós temos que estar juntos, como é que nós vamos celebrar o batismo? Amado, se nós andarmos na obediência do Senhor, a obediência ao Senhor, nós seremos guiados por Ele e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda mais quando Deus olhar para você e ver que você realmente está interessado em obedecê-lo, Ele não vai deixar de te socorrer, de te orientar. Olha, desculpe, eu não sou de falar tanto, já estou com mais de 15 minutos de conversa. Mas eu peço desculpas a você, mas o assunto não termina aqui. Eu vou parar porque eu não gosto de cansar os meus ouvintes, mas o assunto não termina aqui. Fica aí essas palavras para a nossa reflexão. Por que nós temos que pertencer a esta ou aquela denominação? E no final das contas, quando Jesus Cristo vier, os parâmetros que ele vai usar vai para aferir cada um. Vai ser das assembleias, dos pentecostais,
dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, dos católicos? Qual a doutrina que Jesus Cristo vai usar para medir, para avaliar o comportamento de cada um de nós? Você parou para pensar nisso? E tem uma coisa, hein? Não vai dizer naquele dia, sim, eu nunca parei para pensar a esse respeito, ninguém nunca me falou. Não faça isso.